Olá, amigo do canal Direito e Religião, eu sou Antônio Carlos e hoje a gente vai falar se um pastor pode dizer de púlpito que a homossexualidade é uma doença e que Deus pode curar essa doença. Isso é importante porque o Estadão, na última semana, divulgou que foi lançado um aplicativo para que a população LGBT pudesse denunciar casos de homofobia, de transfobia, conforme você já sabe, a equiparação do Supremo Tribunal Federal. E uma das questões levantadas aí pela matéria do Estadão foi a seguinte: olha, o pastor da igreja da minha mãe afirmou que homossexualidade é doença e que Deus pode me curar. O que eu tenho que fazer? Essa é a pergunta do homossexual. Bom, o Estadão está respondendo através desse aplicativo. Primeiro, fazer uma denúncia contra o pastor da igreja pela homofobia. E, em segundo, buscar uma indenização por dano moral coletivo, porque a equiparação da homossexualidade à doença, por exemplo, estaria abrangendo todos os homossexuais e não apenas uma pessoa específica. Bom, eu vou te falar um pouco sobre como promover a defesa das igrejas nesse caso e como, de fato, essas frases não têm nada de homofóbicas ou transfóbicas, mas sim de expressão da liberdade religiosa. Então, se você quer continuar com a gente nesse tema, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. A primeira questão é decidir se essa frase, de homossexualidade é doença, se isso pode ou não ser considerado como crime. E aí a gente tem que, de fato, fazer uma distinção entre homossexualidade, que é o comportamento, e homossexualismo, que é uma palavra que não se usa ordinariamente, porque a homossexualidade não é mais considerada como doença, como foi antigamente. Mas, além disso, avançando um pouco mais, a gente não pode exigir que o leigo faça essa distinção muito clara entre homossexualidade ou homossexualismo. Ele não é um médico. Então, o pastor não está ali como especialista de área médica, ele está como especialista da área teológica. E eu não posso exigir do pastor que empregue o termo correto, homossexualidade ou homossexualismo. Mas avançando um pouco mais, se a gente for procurar nos dicionários, essa questão de doença, essa palavra doença, ela não está ligada simplesmente a essa dimensão médica, clínica. Ela pode envolver disfunções de ordem moral ou espiritual. Isso significa o seguinte: eu posso imaginar ou defender que o furto, o uso de drogas, a mentira são doenças morais, ou seja, violam um determinado padrão de conduta estipulado pela sociedade. O furto é punido com a pena de prisão, o uso de drogas é punido com a advertência do juiz a respeito desses malefícios das drogas, e a mentira envolve um aspecto mais social, uma punição social em relação ao mentiroso. Mas esses três grupos podem ser sim considerados como doenças sob esse ponto de vista moral. E além disso, a gente tem uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Quando o pastor diz que homossexualidade é doença, ele não está se referindo ao Catálogo Internacional de Doenças, o CID-10. Ele está falando sobre essa doença espiritual, como homossexualidade em relação ao pecado, a identificação como um pecado. Então, de fato, a homossexualidade nessa perspectiva teológica pode sim ser enquadrada como essa dimensão de uma doença de ordem espiritual. E aí, em razão disso, a fala subsequente, no sentido de que Deus pode curar a homossexualidade, ela faz sentido. Faz sentido por quê? Porque o pastor pode muito bem estar equiparando, enquadrando essa dimensão de homossexualidade como uma doença moral, e diante da liberdade de expressão ele pode fazer isso, e mais, como uma doença espiritual, como um pecado. E aí, se nós imaginarmos tanto pela dimensão moral quanto pela dimensão espiritual, a fala do pastor ou a defesa do pastor, no sentido de que a doença, a homossexualidade é uma doença, e que Deus pode curar essa doença, ela faz todo sentido, sob o ponto de vista teológico que ele está defendendo na sua pregação, na sua exposição, nos seus escritos. Nesse sentido, eu não posso entender que o fato de o pastor dizer que a homossexualidade é uma doença e que Deus pode curar essa doença, que ele estaria incorrendo no crime de homofobia. Porque, como a gente viu,
Ele está embasado teologicamente para fazer essa afirmação e encontra, inclusive, respaldo em dicionários que configuram a doença não sob o aspecto apenas clínico, mas também sob o aspecto social, sob o aspecto moral, sob o aspecto espiritual. Eu peço que você se inscreva no canal e que compartilhe esse vídeo com outros líderes, outros pastores, para que, de fato, eles saibam se defender a respeito desse tipo de investida contra a liberdade religiosa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.